Naruto é, sem dúvida, um dos animes mais icônicos da cultura pop, e sua popularidade é inegável. 99% da população mundial conhece a série, enquanto o restante apenas se engana dizendo que não. Dentro da comunidade cristã, o anime é ainda mais conhecido. Embora frequentemente seja alvo de críticas, isso se deve, possivelmente, à falta de compreensão da obra ou a um receio infundado. Muitas vezes as pessoas só têm um preconceito bobo pela obra, ou são orgulhosas demais para aceitar que estão erradas sobre isso. Bom, eu enrolei bastante para trazer essa obra para o canal, mas hoje finalmente chegou a hora de discutir essa série que faz parte da infância de muita gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Paladino, e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Então vamos falar um pouco sobre o ninja hiperativo e cabeça oca. Então, por onde começar? Muita gente que assistiu Naruto não entendeu o anime logo de cara. Como acontece com muitos shonens, Naruto tem uma história bem dramática que gira em torno do protagonista. Logo no início já ficamos sabendo que aquele universo tem suas próprias lendas. O quarto Hokage, uma espécie de líder da aldeia da Folha, derrota a temida raposa de 9 caudas, salvando a aldeia de uma destruição total. E por algum motivo essa raposa é selada dentro de Naruto, que era o único capaz de conter o seu poder. Essa é a premissa original e já é suficiente para prender a galera, especialmente a molecada que acompanha o Naruto enquanto ele mesmo vai descobrindo um pouco mais sobre as aldeias, a origem dos ninjas e, claro, sobre sua ligação com a Kyuubi, a tal raposa selada dentro dele. Uma coisa que eu curto bastante em Naruto é como a história se desenrola aos poucos. No começo, ela é mais pé no chão, com lutas contra inimigos mais simples, e só mais tarde aparecem vilões realmente poderosos. Alguns deles, inclusive, nem são desafios imediatos, mas adversários ainda mais futuros. Isso aproxima a gente da história e principalmente dos personagens principais. Além disso, a trama vai além de só colocar o herói para lutar contra vilões. O primeiro arco foca muito na construção de laços fortes entre mestres e discípulos. E é aqui que Naruto, que até então era só um abobado, começa a se destacar como um exemplo para seus amigos e, consequentemente, para o público que assiste. Ele não é perfeito, longe disso, e também não é o melhor no que faz, mas seu esforço e dedicação são de outro nível, sem falar na teimosia que acaba sendo uma qualidade para ele, já que é isso que faz com que ele não desista facilmente das coisas. Bom, pelo menos não de primeira, né? E ele também é meio burrinho, mas né, Naruto. Voltando ao arco do primeiro vilão, acho bacana como a construção nessa fase inicial não apresenta o vilão superpoderoso e perigoso que quer acabar com o mundo e destruir todas as vilas. Ou pelo menos essa não é a motivação do Zabuza. Ele é só um assassino contratado, um mercenário de alto nível, que tem como missão matar Tazuna e destruir a ponte que a vila estava montando. O que deixa, no fim das contas, Zabuza ser só mais uma peça no tabuleiro. Como a pequena vila mostrava sinais de resistências por causa de um herói local, e sabendo que as aldeias maiores poderiam se intrometer, o verdadeiro vilão Gatou vê em Zabuza uma resposta defensiva. Então, montado o plot inicial, Naruto começa a abordar um tema que vai se desenrolar de várias formas ao longo da série, a construção de relacionamentos genuínos. E eu falo de relacionamentos no geral porque é o que acontece em grande parte da obra. O que Kakashi faz o trio passar durante a avaliação é justamente mostrar que, mesmo que não sejam melhores amigos, a confiança dentro do grupo é primordial. Numa missão real, eles só poderão contar uns com os outros. Se cada um não entender o papel fundamental que desempenha nesse círculo, estarão fadados ao fracasso e talvez até à morte. E claro, Kakashi faz isso sabendo que cada um tem seus objetivos pessoais, mas isso não impede que ajam como um time. Afinal, eles precisam crescer e ganhar experiência se quiserem chegar onde sonham. Então nada melhor do que começar com uma missão Rank C, né? Quando Kishimoto escreveu essa história, pelo menos nessa parte, eu fico pensando como ele deve ter imaginado as coisas para mostrar que Naruto seguiria um caminho um pouco diferente dos outros mangás do mesmo estilo da época. Embora ele seja um protagonista esfuziante e que sempre dá o máximo para concluir suas missões, o personagem não tem resposta para tudo e nem é tão ingênuo quanto outros personagens são forçados a ser. Nada contra o Luffy de One Piece ou o Goku de Dragon Ball, mas eles mesmo com a idade passada da adolescência e já com experiências muito tristes em sua jornada, ainda funcionam como se fossem garotos de 8 anos de idade sem noção real da intenção no mundo. Aí chega o Naruto, ficando bravo e dando com os dois pés no peito do Inari, porque ele havia perdido a perspectiva de uma vida sossegada e feliz. E bem, talvez você possa argumentar que o garoto tinha apenas 8 anos de idade, mas a diferença da resposta do Naruto, que em vez de falar que só vai descer a ripa nos vilões e tá tudo certo, é que ele dá uma lição de moral em Inari, falando que a vida não é simples quanto todo mundo espera que seja, e nem por isso ficar chorando adianta alguma coisa. Afinal, ele mesmo precisou passar por um monte de coisa para
chegar ali? Se esforçar na escola, aguentar o Iruka pegando no seu pé, o bullying dos amigos, a rejeição das pessoas e o sentimento de falta de pessoas que o amavam. Esses seriam motivos mais do que plausíveis para ele amar um berreiro e sentir pena de si mesmo, mas ele não o faz. E a raiva do Naruto vem porque Inari sacrifica o relacionamento com a mãe e com o avô por causa dessa autocomiseração. E é isso que o Kakashi explica para Inari mais tarde, fazendo o garoto perceber como Naruto era parecido com seu falecido pai Kaiza. É a mesma coisa que ele faz quando encontra com o Haku na floresta, e o garoto diz que está feliz por viver uma vida simples com seu mestre, para mais tarde debater com ele durante a luta da ponte sobre esse mesmo assunto, mas agora sobre uma perspectiva sobre a vida de um ninja ser apenas uma ferramenta. Estranhamente, pessoas que tiveram suas vidas tocadas pela tragédia tiveram não só suas mentes, mas a alma quebrada por causa desse impacto. Sasuke quer vingança a todo custo contra um certo alguém. Haku se enxerga como instrumento sem vontade. E até o Zabuza, que apesar de toda a fala distante de emoções, faz Naruto enxergar que ele só estava ferido demais para lidar com as consequências e quiçá criar relacionamentos. E o discurso que o Naruto faz ali gira em torno disso, porque todos os três que falavam contra criar laços são os que se sacrificam por alguma coisa. Sasuke pula à sua frente para protegê-lo de um ataque, mesmo que isso custasse sua vida recebendo o golpe de Haku. E Haku faz o mesmo tomando um Haikiri de Kakashi no lugar de Zabuza. E Zabuza sente a morte de Haku, mas tenta enganar a si mesmo escondendo a dor. No entanto, ele não consegue resistir quando é confrontado pelas palavras do ninja de roupa laranja. E então, ele também se sacrifica, buscando recuperar a honra que Haku acreditava que ele possuía. No fim das contas, o mais maduro naquela hora era o Naruto, entre muitas aspas, porque ele já teve sua quantidade significativa de sofrimento pessoal e teve que encarar uma bela barra para chegar onde chegou. E apesar de toda sua insuficiência como prodígio ninja, em questão de inteligência emocional, ele tava tirando nota 10. E sabe por que ele faz isso? Porque Naruto entendia o valor dos relacionamentos, mesmo que não tivesse tanta experiência com eles. Trazendo para a perspectiva cristã, criar laços e estabelecer relacionamentos genuínos não é algo novo, e é igualmente importante ao considerarmos essa abordagem. Por exemplo, Jesus fala sobre amar o próximo como a si mesmo. O teólogo Dietrich Bonhoeffer traduz isso dizendo que o amor cristão não é um sentimento, mas um ato de vontade. É exatamente isso que vemos em Naruto. Ele não apenas se preocupa com seus amigos, ele age para ajudar e apoiar aqueles que estão à sua volta. Quando ele dá a lição de moral no Inari, não está apenas jogando palavras ao vento, ele está mostrando que a vida é cheia de desafios, mas que podemos superá-los quando andamos em unidade. É por isso que a Bíblia nos lembra que as relações são cruciais para enfrentar os obstáculos da vida. Por exemplo, Davi e Jonatas fizeram de tudo que podiam para ajudar um ao outro, mesmo numa época em que Davi não era exatamente bem aceito por Saul. E Jonatas, sabendo que seu pai rejeitava Davi, não deixou de ajudá-lo. A ligação deles é um baita exemplo de como relacionamentos profundos podem nos sustentar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. C.S. Lewis destaca que o que nos une é maior do que o que nos separa. Claro que aqui ele está falando sobre um convívio de muitas doutrinas cristãs, mas isso é tão verdadeiro no mundo de Naruto que os personagens com visões antagônicas acabam tendo histórias que nos fazem refletir. Haku e Zabuza, por exemplo, mostram que por trás de cada vilão pode haver um coração quebrado e um desejo de pertencimento, a mesma coisa que Inari sentia. Isso lembra a visão de Charles Spurgeon sobre a condição humana. Nenhum homem é tão vil que não possa ser redimido, e nenhum coração é tão duro que não possa ser tocado pela graça de Deus. Da mesma forma, Naruto, com seu jeito único, tenta entender essas dores e construir laços, mesmo com aqueles que a princípio seriam considerados inimigos. O poder de criar laços vai além de ações heróicas. Ele tem a ver com o reconhecimento da dignidade e do valor intrínseco de cada pessoa, algo que também se reflete na visão cristã da humanidade. Spurgeon também menciona que não há nada mais precioso nesse mundo do que uma amizade genuína forjada nas fornalhas da aflição. A relação entre Zabuza e Haku, ainda que trágica, exemplifica isso. Haku retribui o cuidado de Zabuza em forma de companheirismo e fidelidade, demonstrando que mesmo em situações de violência e desesperança, os relacionamentos profundos podem criar um espaço de redenção e significado. No fundo, é como se Spurgeon dissesse: o maior consolo que temos uns nos outros é que somos todos portadores das cicatrizes da queda, e por isso podemos entender e amar de uma maneira mais profunda. Naruto então se destaca por sua habilidade de reconhecer essa necessidade universal de laços, e é por isso que ele consegue se conectar com os outros de forma mais autêntica. Ao contrário de muitos personagens que ficam presos em próprias dores, Naruto opta por olhar além de si mesmo, um reflexo daquilo que Bonhoeffer chamou de viver
para os outros. Bonhoeffer descreve que a comunidade cristã não é um ideal que devemos realizar, mas uma realidade criada por Deus em Cristo, na qual temos o privilégio de participar. Da mesma forma, Naruto percebe que os laços com os outros não são simplesmente um objetivo a ser alcançado, mas um meio de sobrevivência e crescimento em um mundo hostil. Essa perspectiva, tão essencial no cristianismo, é visível em como Naruto luta para criar laços com aqueles ao seu redor, mesmo com aqueles que inicialmente rejeitam ou veem como inimigo. É essa insistência em criar conexões que reflete a visão cristã de que os relacionamentos são mais do que meras interações. Eles são oportunidades de crescimento, de redenção e de restauração. Não é à toa que, no final desse arco, a ponte que estava sendo construída pelos moradores da região recebe o nome de Naruto, porque ele conseguiu conectar vários corações diferentes em um propósito comum. Nem sempre a pessoa que precisa de ajuda pedirá abertamente para ser ajudada. Muitas vezes é preciso reconhecer essa necessidade para estender a mão. É o que a Alia falou sobre Midoriya no vídeo de Boku no Hero, quando All Might não acredita no potencial dele à primeira vista. No final das contas, Naruto não está apenas lutando contra vilões, ele está, na verdade, lutando para criar laços. E isso ressoa com a Bíblia sobre a importância da comunidade e do amor ao próximo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:10, ame uns aos outros com amor fraternal e dedique-se a cuidar uns dos outros. Essa é a verdadeira mensagem que Naruto nos entrega. Construir e valorizar relacionamentos é essencial, não só para ser um bom ninja, mas também para ser uma pessoa melhor. Bom, é isso, Naruto tem muitos assuntos legais para serem conversados. Quem sabe não voltamos uma outra hora para falar de outros arcos desse anime, né? Mas dessa vez eu vou ficando por aqui, então até a próxima.